Olá a todos, meu nome é Divo Cavadas, sou professor e pesquisador. Dentro desta sequência de vídeos que nós iniciamos já há algum tempo, mas que pretendo sempre trazer novos assuntos e alimentar aqui o nosso repositório de aulas dentro dessa dinâmica, desse norte metodológico que é o estudo de temas avançados do direito, visando principalmente a abranger alunos e alunas de faculdades de direito ao redor do Brasil e fora do Brasil, que muitas das vezes não obtêm no ensino tradicional, presencial no caso do Brasil, no âmbito dos cursos de direito, ou de ciências jurídicas, ou de ciências jurídicas e sociais, como foi no meu caso na Faculdade Nacional de Direito, o necessário aporte intelectual para dialogar, para debater e principalmente para atuar no campo profissional envolvendo temas de maior abstração, temas de maior abrangência e principalmente de maior profundidade no campo das ciências jurídicas, ou como gosto de chamar da ciência jurídica, considerando a perspectiva teórica no sentido do direito ser uno, havendo tão somente uma divisão didática entre os mais variados ramos jurídicos. E o tema da aula de hoje é sempre aulas curtas na medida do possível e de forma mais lenta, mais gradual, de modo a que os senhores mastiguem o conteúdo que nós estamos ministrando aqui, consigam digerir o conteúdo que nós estamos transmitindo aqui. Na aula de hoje nós traremos um tema que é sempre visto com muita dúvida e principalmente com muita perplexidade pelos alunos e alunas nos cursos de Direito, que é o tema da taxonomia jurídica. A taxonomia jurídica tem esse nome principalmente quando tratamos da taxonomia científica, Então a taxonomia jurídica nada mais é do que um reflexo da taxonomia científica, que é a divisão em categorias no campo do saber. No âmbito filosófico, um dos nomes de maior envergadura no que concerne a categorização das ciências é o nome de Wilhelm Dilthey. Este filósofo alemão, Wilhelm Dilthey, ele divide as ciências, ainda há alguns séculos, ele divide as ciências em dois grandes âmbitos, a saber, o das ciências da natureza e o das ciências do espírito. Ele dava este nome principalmente na perspectiva científica do século XIX, em que algumas disciplinas, algumas áreas do conhecimento, como por exemplo a psicologia, que ainda era muito embrionária e por vezes mesclava-se com a psicanálise e com a própria psiquiatria no campo da ciência médica, dentre outras áreas do conhecimento, o próprio direito era categorizado como uma ciência do espírito. São áreas que lidam com o ser humano, com as relações humanas, com o intelecto humano, com o inconsciente humano. E as ciências da natureza, mais autoelucidativas, lidam com os fenômenos, os diversos fenômenos da natureza, como por exemplo ocorre em relação à biologia, à física, à química, à própria medicina, quando lida com o ser humano. Lógico que extraindo da medicina alguns campos mais específicos, como já mencionado o campo da psiquiatria, que poderia ser categorizada até mesmo como uma ciência do espírito, mas normalmente essa categoria era muito aplicada a temas que hoje são mais afeitos à psicologia. E a classificação de Dilthey, de Wilhelm Dilthey, entre ciências da natureza e ciências do espírito não foi capaz de abranger adequadamente a miríade de desenvolvimentos, desdobramentos no campo da história das ciências, uma vez que
diversas áreas do conhecimento, como é o próprio caso do direito, ou o caso da economia, ou de outras áreas das chamadas ciências sociais aplicadas. Hoje nós temos essa categoria das ciências sociais aplicadas, envolviam temas que ora eram ligados à natureza, ora eram ligados ao espírito, e não necessariamente eram ligados ao espírito no campo do inconsciente, mas sim no campo das relações humanas e, no caso do direito, da aplicação e interpretação e aplicação de normas jurídicas no seio das sociedades organizadas, ok? Nos estados que sucederam às grandes civilizações da antiguidade, considerando que o fenômeno do estado ele vem como um sucessor das grandes civilizações da antiguidade. Então, a taxonomia jurídica ela tem todo esse desdobramento histórico no campo da história das ciências, da própria taxonomia científica. Mas o que vem a ser propriamente a taxonomia jurídica? Talvez um outro nome que torne mais simples a apreensão do conhecimento desse ponto da ciência jurídica diz respeito a um outro nome que se confere à taxonomia jurídica, que é o de posição enciclopédica dos ramos da ciência jurídica. Então, quando tratamos de taxonomia jurídica ou de posição enciclopédica do direito, nós estamos trazendo duas grandes áreas, dois grandes gêneros que, por séculos, principalmente a partir do momento em que, no campo da teoria geral do direito e dos próprios debates de filosofia jurídica, houve a transmissão da ideia de um direito natural, do ensino de um direito natural para a perspectiva do positivismo jurídico, para o ensino do direito sob a óptica positivista, nós temos dois grandes gêneros a considerar, a saber, o do direito público e do direito privado. Todavia, especialmente a partir do século XX, meados do século XX em diante, especialmente a partir do século XXI, a dicotomia, a diferença entre direito público e direito privado vem se tornando cada vez mais frágil, pois existem diversos ramos jurídicos que permeiam temas ora ligados ao direito público, ora ligados ao direito privado. Eu, por exemplo, me identifico como professor e pesquisador no campo do direito econômico. O direito econômico, ele abrange temas que são afeitos ora ao direito constitucional, ora ao direito administrativo, ora ao direito empresarial, ora ao direito penal, enfim, temas dentro de um mesmo ramo jurídico que abrangem tanto o direito público quanto o direito privado. Essa dicotomia, essa distinção entre direito público e direito privado advém historicamente do direito romano, com a clássica distinção feita pelo jurista latino Ulpiano, que traz a distinção entre direito público e direito privado, sendo o direito público aquele afeito às questões de Estado, o direito privado aquele afeito às questões dos indivíduos. Mas essa dicotomia, essa diferença entre direito público e direito privado vem se tornando cada vez mais frágil nas últimas décadas. Estamos vivenciando este fenômeno transicional, estamos vivenciando esta transição entre considerar que a posição enciclopédica de determinado ramo da ciência jurídica ora tende ao direito público, ora tende ao direito privado. E quando usamos essa expressão tendência, não podemos categorizar propriamente uma disciplina jurídica no direito público ou no direito privado. Mas como assim, professor? Então quer dizer que o direito penal, por exemplo, ou o direito administrativo, que são áreas por excelência ligadas a uma posição enciclopédica do direito público, estão sendo postas em xeque? Sim. Não perderam essa natureza. No exemplo que estou dando, o direito administrativo, o direito penal, continuam sendo ramos do direito público. O direito tributário
continua sendo um ramo do direito público, pois envolve predominantemente questões afeitas às relações do Estado com os indivíduos ou entre Estados. E daí nós temos algumas questões muito sérias a se considerar. Dei o exemplo da disciplina que leciono e pesquiso, direito econômico. Temos também a questão bastante peculiar do direito internacional privado, que embora tenha este nome no Brasil, não é internacional e também não é privado, é ligado a normas de direito público, uma vez que o direito internacional privado, ele teria talvez aí um nome, uma nomenclatura mais adequada, nos dizeres do jurista brasileiro Jacob Dollinger, de direito intersistemático. Então, o direito internacional privado, ele, por exemplo, embora tenha esse nome, ele não é considerado nem um ramo do direito ligado propriamente a questões das relações internacionais, a dinâmicas presentes nas relações internacionais entre Estados, embora tenha um ou outro tema que envolva isso, mas o cerne do direito internacional privado não é esse, mas sim a ideia do conflito de normas no campo espacial, o conflito espacial de normas, ou seja, normas de um país versus normas de outro país, qual que vai ser aplicada naquela relação jurídica. Então isso não é propriamente a ideia, não há aí propriamente a ideia de um direito internacional, mas sim de um direito que envolve a interpretação e aplicação do conflito de normas de diferentes países. E também não é um direito privado, porque se nós estamos avaliando conflitos de normas de diferentes países, são matérias que envolvem essencialmente ordem pública. Então, Jacob Dollinger, grande jurista no campo do direito internacional privado, sustenta que a melhor nomenclatura seria a de direito intersistemático e não de direito internacional privado. Então, hoje, a ideia de uma taxonomia jurídica subsiste e deve subsistir, deve ser defendida para que possamos ter um mínimo de segurança jurídica no campo da pesquisa, no campo da academia jurídica e principalmente no campo da própria especialização profissional daquele futuro advogado ou daquela futura advogada. Você deve se identificar como um advogado ou uma advogada, ou um juiz, ou uma promotora, ou um procurador, um advogado público, ou uma defensora pública que trabalha predominantemente com um determinado ramo do direito. Por mais que na prática vejamos, e eu particularmente vejo em meu escritório de advocacia muitas das vezes, casos que envolvem temas dos mais variados ramos da ciência jurídica. E nós assumimos. Temos equipe, temos colegas que podem ser indicados, mas nós temos de nos identificar enquanto profissionais como profissionais ligados ao ramo do direito público ou ao ramo do direito privado. É importante. Também é importante para que possamos avaliar em que momento poderão ser aplicadas normas que se caracterizam como matérias de ordem pública. Então, por exemplo, uma questão que envolva o interesse público primário de um determinado ramo, de um determinado órgão ou entidade da administração pública, se estamos trabalhando com uma norma de ordem pública que envolve o interesse público primário, nós estamos trabalhando com um ramo do direito público. Ainda que esta matéria de ordem pública seja suscitada, por exemplo, numa controvérsia empresarial, num processo judicial ou arbitral de natureza empresarial. Então isso é muito importante. O estudo da taxonomia jurídica não apenas se constitui como uma adequada demonstração de erudição jurídica daquele que estuda taxonomia jurídica ou daquela que estuda taxonomia jurídica, mas também pode auxiliar na solução de problemas práticos no campo da interpretação e aplicação do direito, no campo daquilo que se convencionou chamar de
hermenêutica jurídica, que certamente pode ser um tema de futuro vídeo nosso. No mais é isso. Taxonomia jurídica não é um bicho de 7 cabeças, mas envolve um estudo rigoroso de cada campo temático da ciência jurídica. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.